Estou particularmente agradecida a Deus, como Ele conduz todas as coisas. O meu testemunho não era para hoje, mas Papai do Céu, e como eu estou submissa a Ele, vai dando os ajustes, Ele sabe por que tem que ser agora. E o que eu vou lhe contar é para que você pense que, porque às vezes dá essa angústia, e eu vivi isso, comigo não tem jeito, né? A gente está ouvindo aí as manifestações do que Deus, o que fica dentro da gente. Eu achava assim, comigo não. É com o pastor, é com o irmão, é com o ancião, é com a líder de saúde. Eu, Elma, não tenho condição de alcançar mudanças. Por causa da minha vida, do meu jeito de criação, fui criada no Nordeste, também não tínhamos base religiosa, não tínhamos nada para nos conduzir. E aí o consumo de alimentos é do jeito que vocês não podem fazer. Era desse jeito a criação da minha família. Gostava muito todo mundo de comer, mas nunca priorizando a saúde. Então eu quero que você fique bem atento. Um beijo no coração, pessoal de casa. Fica atento a tudo aí, porque Jesus vai falar com você também. Você vai ver que tem jeito sim, porque há um Deus interessado na nossa saúde. Um dos versículos que mais me tocava era entender o que ele disse aqui. 3 João é um versículo bastante conhecido. Tenho usado isso em muitas palestras minhas, porque isso aqui é uma conversa de Deus comigo. Feche seus olhos. Santo Deus, vamos abrir aqui a tua palavra. Precisamos de mais do teu poder. O Espírito Santo, o poder transformador do Espírito Santo paire sobre nós. Nós queremos muito, Senhor, entender e compreender os teus ensinos e como o Senhor deseja que vivamos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que me chamava a atenção do 3 João verso 2, que ele me chamava logo de amada. Se é uma coisa, queridos, que eu gosto de ser chamada, meu marido sabe disso, é de minha amada. E Jesus já começava assim: amado acima de tudo, faço votos por tua posteridade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E eu disse para o Senhor: ah, Deus, então o Senhor faz votos. O Senhor é o maior interessado na minha saúde, Senhor. Então eu preciso, mas muito de ti na minha vida. O ano era 2017. Passei por uma situação que eu espero em Deus que eu nunca mais viva isso. Passei por uma separação dolorosa. Eu não vou entrar em detalhes, preservando aí a outra parte, mas foi de destruir. O inimigo sabia que ali ele podia me destruir. Mas, queridos, depois desse momento, eu conheci quem era Jesus. 25 anos batizada na igreja, pregadora da palavra por esses anos todos. Em 2017, conheci quem é Jesus. Jesus passou a ser o meu melhor amigo, o Senhor que estava ali comigo naqueles momentos de muita dor. Porque na minha mente, casamento não podia ser destruído. E eu perdoei, eu quis construir, eu dei opções, mas nada funcionou. E aí chegamos ao divórcio. E a minha tristeza e paz, pensem vocês, eu estava no doutorado, terminando o doutorado, pensa a mente de um aluno de doutorado, de genética, um negócio extremamente complexo, vivendo uma realidade dessa. Cheguei com o meu orientador na Universidade Federal de Goiás e disse: professor, estou abandonando o doutorado. E ele disse assim para mim, porque eu achava que eu precisava estar mais com a pessoa. Eu estava em Goiânia e a situação era no interior de Goiás. Eu achava, largo tudo aqui, vou para a cidade de volta, e lá eu vou fazer de tudo. Papai do Céu vai dar uma nova chance, essa pessoa vai voltar atrás. E meu orientador disse assim para mim: Elma, Deus abriu a boca desse homem que não é adventista, para me dizer algo. Na hora o Espírito Santo traduziu e disse: é eu que estou falando. Ele disse: vem cá, tu vai largar tudo agora, finalizando, escrevendo tese, que é o momento mais difícil, porque você precisa entender tudo para botar tudo no papel. E ele disse assim para mim: tu vai fazer isso, e aí você vai perder um casamento e vai perder o doutorado. No fim da linha, não é possível isso. Estavam debaixo de umas árvores lá na universidade,
E eu disse para ele: professor, mas eu não tenho capacidade, eu não consigo me concentrar. Abro o computador e fecho N vezes. Eu não consigo colocar no papel, digitar aqui aquilo que eu fiz. Aí ele disse assim para mim, algo inédito, querido, o trabalho do Espírito Santo começou. Eu disse assim: vai para lá então, e a gente vai manter você com bolsa, fica lá então. E se você conseguir, abre o computador e tenta escrever. Eu achei aquele extraordinário, o coordenador do programa, por certo, não ia concordar com isso, mas deu tudo certo, larguei, fui para lá, fiquei sem escrever nesse período e nada aconteceu, terminamos o divórcio em 2016. E aí eu comecei minha luta com o Senhor, estava muito doente nessa época, fisicamente e emocionalmente, porque devido a meus maus hábitos, eu intensifiquei mais ainda alimentos que potencializavam esse desequilíbrio. E eu estava assim, crises atrás de crises dos meus problemas, por causa dessa situação toda e intensificando o consumo de alimento que me prejudicava. E aí comecei a buscar o Senhor, chorava nos braços deles, gritava mesmo, era uma chácara, eu ia mesmo afastada para gritar pelo Senhor. Eu só vou gritar, porque o Senhor me escuta e me ajuda porque eu não sei o que faço. E aí, amados, Deus foi começando trabalhando, houve um divórcio, fiquei definitivamente em Goiânia, e aí começando a escrever, meu orientador disse: agora vai dar certo, agora vamos, já acabou mesmo, tem mais jeito, vamos lá. Como pode uma pessoa fazer o que o meu orientador fez? Para mim ele era um pai assim, muito querido, né? Apesar de ser durão, né, como orientador, para completar todo o desequilíbrio e a dor que eu vivia. Minha mãe, que é uma pessoa que eu amo de paixão, uma mãe exemplar, sabe aquela mãe que quando me teve, sua segunda filha, deixou a sala de aula para cuidar de nós, era meu irmão e eu, nós somos 5 filhos, mas aí ela largou tudo e se dedicou a ser mãe. Que mãe maravilhosa! Meu irmão caçula me liga, eu já escrevendo, já mais concentrada, meu irmão disse assim: Elma, vem para Floriano, estava em Goiânia, vem para Floriano porque a mamãe não está bem, nós não sabemos o que era, suspeitava como chama aquela doença virótica? Chikungunya, porque ela tem muitas dores nas pernas e ela não está bem, perdendo o equilíbrio, talvez uma labirintite. Vamos levar em Teresina para um check-up lá e ver o que está acontecendo. Cheguei para o orientador e falei: João Batista, paro tudo agora, eu preciso ir ao Piauí, saber o que está acontecendo com a minha mãe. Ele só olhava assim para mim: vai, mas por favor, leve o computador, vai escrevendo. Ele tinha tanto medo de não dar certo, né? E eu levava, obedeci ele, do jeito que eu levei, eu voltei para Goiânia. Isso foram 30 dias, levamos ao médico, aos vários neurologistas, vários exames, diagnóstico da minha mãe: câncer cerebral. Meu Deus do céu! Meu irmão chorávamos. Eu disse: como é que eu estou? Ela tem um câncer, possivelmente com uma metástase, deve ter câncer nos órgãos, mas nós não vamos nem mexer lá, nós vamos trabalhar porque a cirurgia é urgente. Meu Senhor da glória, como eu sofri. Eu disse: meu Deus, já não basta uma cirurgia cerebral que a gente fica com medo, ainda ser um câncer. Sangue de Jesus. Mas eu clamei, eu mobilizei a igreja adventista no mundo, querido, pelos grupos, por tudo. Senhor, faz um milagre, eu não quero perder minha mãe. A minha mãe, eu não dou conta agora do jeito que eu estou, perder a minha mãe. E o mundo começou a passar as mensagens, orando pela minha mãe. E aí o médico marcou a cirurgia 3 dias depois dessa conversa, em oração, em clamor. E aí, queridos, começou a cirurgia. 8 horas de cirurgia, sai o médico da sala cirúrgica, acabado, ele estava visivelmente detonado. E ele chamou o nome da família e disse: quase não perdi a mãe de vocês. Deus, o que aconteceu? Ele disse: quando abrimos, era aqui na região do cerebelo, por isso ela perdia o equilíbrio, né? Ele disse: quando abria lá, houve um sangramento, porque a minha mãe tem essa má formação, é congênita, ela tinha veias cerebrais muito dilatadas. Quando ele fez um
graças ao poder de Deus, tinha sangue, menos gordura. Pôde usar lá e recuperou minha mãe na mesa cirúrgica. Fez a cirurgia e disse assim para nós: não é câncer. Oh, glória! Sabe o que era? Um coágulo. Ah, queridos, vocês não podem imaginar. Cheguei nos grupos tudo, louvado seja Deus. Deus operou um milagre. Meu irmão disse: vamos processar o médico que ele errou. Eu falei: não, mas Deus não é o médico. Isso é milagre. É milagre. Porque como que Amém. nós vamos perder? Ele disse para nós que sua mãe não tem muito tempo de vida. Ah, queridos, ninguém estava preparado para isso. Muito menos eu, que sou a única adventista, referência para a família de equilíbrio. Cadê eu equilibrada? Recuperando de um problema já lá. Avançamos, passei esse período no Piauí, voltei para Goiânia, voltando, escrevendo a tese, finalizando. Quando 2 meses depois meu irmão me liga: Elma, mamãe não está bem. Ela está falando coisa com coisa. Minha mãe ficou lúcida depois da cirurgia. E lá tem tudo, lá vai conversar com o João Batista. Pedi para ele ir ao Piauí. E aí, queridos, voltando, minha mãe começou a ter hidrocefalia, acumulando água no cérebro, segunda cirurgia. No 3º dia da cirurgia, minha mãe voltou à sanidade, né? Voltou a ter lucidez. Volto para Goiânia, e assim foi escrita a tese. Muito bem, amados, e o que aconteceu com a minha saúde? Nesse período foi 2017, um marco da minha vida, a minha reforma de saúde começou com tudo isso acontecendo. Cheguei nos pés do Senhor e disse: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que faço, doente, eu preciso de saúde para cuidar da minha mãe. Vegetariana, naquela época, eu batizei na igreja há 25 anos atrás, 8 meses depois larguei todas as carnes para ir para o nordestino. Isso não é fácil, viu? Carne de sol era o meu problema. Como fazer? Meu Deus, a minha mãe é de tempo inteiro, né? E eu sempre fui muito comelona de carne. Eu nunca comi carne normal, como todo mundo. Era a mais, sempre a mais. Morei em Porto Alegre, fiz o mestrado lá. Vocês imaginam o que era um churrasco para mim, né? Mais do que os gaúchos, eu ganhava deles. E aí eu disse: bom, eu não tenho jeito, eu não tenho equilíbrio para diminuir o consumo de carne. Tira tudo de uma vez. Para mim o processo demorou 8 meses. Tá bom. E eu achava, como o pastor Michel disse, tirei a carne, está tudo certo, toda a mensagem de saúde, estou ótima. E aí eu vi o quanto eu estava errada, quanto o meu corpo, meu laboratório aqui reclamava das outras coisas que eu fazia. Em 2017, o Senhor ainda faz algo no meio disso tudo, me chama para dirigir um projeto grande, chamado Anjo da Saúde, da Associação Brasil Central. Eu chorei e disse: Senhor, o Senhor está me chamando, mas eu estou doente, como posso liderar um projeto grande desse para todo o estado? Eu não posso, eu não tenho capacidade disso. Eu tinha que estar saudável para fazer isso. Eu não estou. E lá, chorando com Deus, Deus falou: é você mesma. E eu questionei a moça que me convidou: será que você está certa? Não tem outra pessoa, tem tanta gente mais saudável, convida outro. Ela disse: mãe, eu já falei com Deus, é você. E aí eu disse para Deus: e agora? Como é que eu vou palestrar nas igrejas? Já fazia esse trabalho, viu? Associado ao doutorado. Eu já fazia muita palestra de saúde. Comecei a estudar, me apaixonar. E aí eu ficava pensando: eu não quero laboratório de genética, Senhor, eu quero outra coisa. Eu estou cansada de tanto estudar genes em laboratório. E havia uma parceria da instituição lá no Goiás com a França. E meu orientador disse: Elma, termina o doutorado porque nós vamos te mandar para a França, porque você vai dar continuidade ao projeto de genética. Eu muito cansada, e eu disse: não quero isso. Bom, e aí, nessa conversa com Jesus, por isso que eu digo a você, só se muda, o pastor reforça isso, só tem mudança de saúde com Jesus. Amém. Não tenta você mesma, você não vai conseguir, porque eu tentei. Ai, Deus usou muitos palestrantes na minha igreja nesses anos, e era lindo a mensagem dos 8 remédios, eu achava lindo. E aí eu voltava para casa, eu vou fazer. 3 dias depois eu já estava voltando à mesma Elma de sempre, porque eu estava tentando com as minhas próprias forças, eu não conseguia. E aí eu orando com Deus, eu disse: Senhor, então me ajuda, eu preciso estar saudável, o que é que eu tenho que fazer?
E ali, assistindo palestras, uma pessoa falou, eu não lembro exatamente, ela disse: olha, problema de quem tem alergias precisa deixar o queijo. Pelo amor de Deus. Falei para Deus: Senhor, mas eu já não consumo carnes. Agora, o que eu mais gosto, está falando que é isso que desencadeia as minhas sinusites, as minhas rinites, o meu processo alérgico. O alergista disse: o teu problema é tão crônico que você precisa fazer uma cirurgia. Não tem jeito, medicamentos não faziam muito efeito. E eu, muito medrosa, disse: eu não tenho coragem de fazer esse negócio. Quem é que vai ser de mim? Eu, Deus. E aí, quando eu ouvi sobre o queijo, eu disse: meu Deus, só tem um jeito. Só tem um jeito de deixar esse alimento, se o Senhor fizer um milagre na minha vida. Eu, dependente de queijo, aí eu fui estudar por que eu era uma pessoa que era tão dependente de queijo. Queijo para mim era um vício. E aí eu fui entender onde é que está na ciência que queijo faz a gente ficar dependente. E aí eu fui entender que tem uma substância chamada casomofina dentro do leite de vaca. A casomofina ela se fragmenta e ela dispara, aumenta a caseína, a proteína do leite. Tá bom, e o que isso faz, essa caseína? Ela, queridos, ela é tão perigosa, junto com a casomofina, que faz com que o cérebro seja afetado por causa dos opioides, os receptores opioides do cérebro. A casomofina, junto com a caseína, se liga, se conecta a esses receptores e você fica dependente. Queridos, só para vocês terem uma noção, eu comia queijo de manhã, de tarde, de noite. Minha geladeira não podia faltar queijo. Podia faltar, eu nunca gostei muito de fruta e verdura até ali. E aí, queijos estavam lá. E ali, nesse desafio de ensinar um pouco de saúde no Goiás, eu precisava de Deus. E aí eu comecei a abrir meu coração. Eu quero que você faça isso. Não fique se culpando que você não muda, que você não... a igreja está falando, o pastor está falando, o presidente está falando, e eu estou do mesmo jeito, eu não tenho jeito. Não deixe o inimigo te aprisionar com essa mensagem. Amém. Corre para Jesus. Corre, pede o poder do Espírito Santo. É Ele que vai fazer a reforma da sua vida. E se teve jeito para mim, porque eu dei muito trabalho para Jesus, você que já come muita coisa saudável, que bebe um pouco mais de água, não fazia nada, viu? A única coisa que eu fazia era exercício físico, que foi isso que me dava mais equilíbrio, não por saúde, mas por estética. Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. Não era porque todo mundo falava que o exercício equilibra as emoções, dispara mecanismos saudáveis, um mecanismo de reparo de danos celulares. Eu não fazia por isso. Eu fazia porque eu queria, né? Esteticamente é agradável. E aí, queridos, foi quando tudo começou. Deus vai trabalhar de algum jeito na sua vida. Eu vou te contar o que Ele fez comigo. Mas isso, porque tinha que ser aos poucos mesmo, querido, porque pensa que uma pessoa dependente. Eu era igual um viciado em cocaína. Eu era essa pessoa, querido. Eu ganhava de todo mundo no consumo de queijo. Eu acredito, viu? No universo. Bom, aí, conversando com Deus, buscando poder, quando eu disse queijo, eu falei: o que vai ser de mim? Me ajuda. Certa vez de joelhos, eu em Cristo, eu falei para o Senhor: fala comigo, como é que eu vou fazer essa mudança? O Espírito Santo, a voz do Espírito Santo não é audível assim igual a nossa, é uma impressão aqui na mente. Diz assim para mim: para de comprar queijo para dentro de casa. Ah, mas eu não queria ter ouvido aquilo. Oh, Senhor. Aí, uma das coisas que eu aprendi na minha criação no Nordeste, pelo meu papai, Senhor Birajara e Dona Pierina, é obedecer. Dos 5 filhos, sempre fui essa filha mais obediente. Então aprendi com meus pais, e também quando eu entrei para a igreja adventista, eu procurei obedecer ao meu pai querido, Senhor Deus. E aí eu ouvi, eu falei: tá bom, Senhor, então começa um processo grande dentro de mim, porque como é que eu vou fazer isso? Mas eu comecei, naqueles dias, parei de comprar para dentro de casa. Solteira, sempre convidada, não tinha um sábado que eu não estava pregando. Meu pastor dizia: pelo menos no dia do dízimo, vem para a igreja. Tu é membro lá de Santo Pedro. Falei: pastor, é a obra, deixa eu ir, eu vou.
O senhor sabe que eu estou na obra, me ajuda aí. E aí os sábados, quando os irmãos me convidavam para pregar de saúde, que eu mais almejava era o almoço chegar, porque Deus falou que não era para comprar. Eu falei, bom, então na casa dos irmãos no sábado, ó, queridos, olha só o que é uma pessoa dependente. Eu olhava para uma mesa, meu Jesus, quando eu vi aquela lasanha de berinjela, de abobrinha, recheada no queijo, eu falei, ai, agora que tudo vai ficar bom. Eu comia que fazia até falta de educação. Acho que o povo dizia, meu Deus, parece que ela não anda comendo. Eu comia aquela lasanha, mas saboreando, queridos, é a dependência. E aí, avançando assim, e quando o irmão me chamava para pregar, que eu sempre era convidada para almoçar com a igreja, na casa dos irmãos, né? O povo sabia que eu era solteira mesmo, né? E ficava ali, eu achava ótimo. E aí, quando eu olhava na mesa, meu Deus, aqui não tem nada de queijo, hoje é o dia, que tristeza. Não tinha nada. Simplesmente, todo mundo perguntava se eu sou vegetariana, então tinha um certo cuidado mesmo quando me convidava a almoçar. E no dia que não tinha o queijo, era a minha tristeza. E assim, queridos, não sei exatamente quanto tempo durou dessa primeira fala de Deus para tirar de dentro de casa. E só disse isso e eu continuei comendo fora nos fins de semana. E aqui não tem, não sei se é mais de um mês, alguma coisa assim, 60 dias, 40, não sei exato. Quando eu ali de novo prostrada, porque cada vez que eu comia na casa dos irmãos, a minha alergia voltava. Quando eu ficava na semana mais sem queijo, melhorava. Aí um dia lá conversando com Deus, eu falei, eita Senhor, estou eu de novo aqui, como é que eu vou ter que pregar lá de novo? Estou toda entupida, doendo na cabeça, remédio não funcionando. Deus falou de novo. E dessa vez ele foi mais forte e disse, Elma, não vai comer na casa mais dos irmãos. Agora chegou a hora. Quando chegou o sábado, que eu estava terminando a pregação, aquilo já pensando, meu Senhor, o que vai ser de mim? Cheguei na casa, convidada para almoçar, querida, e só não tinha na salada tinha queijo. Só no feijão e no arroz não tinha queijo, o resto era tudo com queijo, na salada, inclusive um pedaço de queijo. Eu olhei para ali e disse, Senhor, agora é o primeiro dia assim, me ajuda. Eu não sei fazer isso. Como é que eu vou fazer, Senhor? E eu pensei, o que eu vou comer então? Salada, arroz e feijão. Os demais, eu tiro o queijo da salada, estava em pedaços, né? Estava fácil. Os demais eram derretidos, não tinha jeito. E ali, queridos, pelo poder do Espírito Santo, foi meu primeiro dia. Aquele sábado que marcou a minha vida. Não comi queijo, consegui. Fui para casa, conversando com o Senhor, agradecida, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu te obedeci, eu consegui. Queridos, mas algo extraordinário aconteceu a partir daquele dia. Sabe o que Deus fez na minha mente com relação a queijo? Ele plantou algo grandioso que me fez, que depois eu tive outros momentos, né? Às vezes eu almoçava na universidade, muito queijo. Comecei a perceber que dentro de mim já não tinha mais aquela vontade desesperada pelo queijo. Sabe como é que começou a nascer dentro de mim? Que o queijo, ele na mente minha, né? Ele é impuro, tal qual carne de porco. E hoje é assim. Desde 2017, eu olho para aquilo que eu amava tanto, e é como Deus transformou, porque eu ouvi que carne de porco era imunda num domingo à noite, segunda-feira na universidade em Porto Alegre, já não, na URGS, né? Já não comi porco. Eu pensa numa pessoa para calabresa, também ninguém ganhava. Então Deus fez essa reforma. E aí eu comecei a dar passos na minha vida e eu vi que o negócio estava bom, porque acabou as alergias, voltei à alergia e ele disse, a cirurgia por enquanto não vai ser preciso. Depois de um tempo, né? Parei de usar os medicamentos, mas claro que não foi só isso. Que eu fiquei agora muito mais atenta, porque eu tinha que pregar sobre os 8 remédios. Comecei a fazer as atividades físicas regulares, pensando no benefício que ela trazia para o meu corpo. Comecei a beber mais água, comecei a respirar, ir para o sol. Queridos, é o que eu falei no primeiro dia. 8 remédios de Deus é quando a gente negligencia o laboratório da resposta de que não está
agora, sabendo do milagre que Deus fez, fale comigo, porque Ele quer fazer na sua vida, de uma maneira que não causa dor. Não me ache coitadinha de mim, todo mundo come queijo, Senhor, e eu não como. Oh, queridos, Deus faz algo muito grande. Eu não como e fico feliz. Eu sou muito feliz. Gosto muito de pamonha. Goiás, quem é do Goiás sabe, a gente come pamonha muito lá, e eu aprendi a comer pamonha com goiano. E eles fazem a pamonha e põem o queijo, né? Eu não gosto, nunca gostei de coisas doces, né? Então sempre comi pamonha salgada e põe o queijo. E aí, pela primeira vez na experiência com a pamonha, que eu gostava, né? Consegui, amados, pelo poder do Espírito Santo, tirei o queijo sem sofrer. Sem aquela ânsia de comer causada pela dependência do opiáceo que tem no coalho, viu? É o coalho e por que a caseína, a casomorfina é mais concentrada? Quando se faz um queijo, é retirado o soro do leite. E o que fica lá? Uma concentração altíssima de proteína. E era aquilo que me matava. Por isso que algumas pessoas que têm alergia à lactose, muitas vezes retira a lactose, né? Tem a indústria do leite sem lactose, e ela continua com o processo alérgico. Porque o problema é caseína, é proteína concentrada. Queijo tem mais proteína casomorfina do que o leite mesmo. Pois não estou dizendo que é para tomar leite, tá? Mas é por isso que o problema acontece maior pela concentração, né? Proteína dentro desse queijo. E assim, queridos, nós passaram todos esses anos. Eu agora me sentia muito melhor, pregando de saúde para o povo goiano. E eu saudável, me sentindo cada vez melhor. Aquele problema que eu passei da separação, o problema da minha mãe, ficou tudo mais leve. Graças a Deus. Não tenho trauma, não tive raiva da pessoa, eu tive dó. Porque o Satanás aprisionou ele. Eu oro até hoje para Deus libertar. Infelizmente continua na prática o erro, mas isso é com Deus, né? Mas isso tudo acontece, querido, as emoções da gente são trabalhadas pelo Espírito de Deus quando nós nos posicionamos de querer mudar. Porque tudo isso aconteceu porque um dia, me ajoelhando no Senhor, disse: me ajuda a mudar. Eu disse para Ele: eu preciso mudar, eu quero mudar, só que eu não sei como, eu não tenho jeito de mim mesma. E aí, tudo aconteceu. Deus, um milagre grande, terminei esse doutorado, feliz da vida. No dia da minha defesa, 6 doutores me avaliando, para cada um deles eu dei um kit de Ellen White. Eu não sei o que pensar de mim, esse cientista, tudo, glória a Deus, deixa, eu gosto de ler, então eu vou dar o que vocês mais gostam de fazer. Vai ler em prática. Não sei como é que está a vida deles, mas o Senhor fez tudo isso, queridos, e depois do doutorado, o Senhor me botou dentro da nutrigenética, louvo a Ele por isso. E eu tenho vivido esses anos ajudando pessoas a serem mais saudáveis, no equilíbrio. E eu disse, lembra do que eu disse para vocês, que a mensagem de saúde é uma reforma de degrau a degrau. Se eu quisesse sair daqui, desse um pulo lá, eu não ia me manter na busca da saúde. É passo a passo, cada um Deus vai trabalhar no passo mais rápido ou mais lento. Depende aí. Comigo ele foi aos poucos, tira assim, até concluir algo. Eu te faço uma pergunta, em nome de Jesus, coloca a sua saúde nos braços de Deus. Amém. Senhor, eu quero ser saudável, porque eu preciso ter equilíbrio emocional, físico e espiritual, para esperar a tua vida com equilíbrio. Não se vitimando, se achando coitado. Tem paciente que fala assim: eu vou comer o quê? Para de se vitimar. Aquilo que inflama é o melhor que você faz para viver saudável. E não se vitime, não se ache coitado porque não come mais isso nem aquilo. Se sintam vencedor nos braços de Deus. Porque quem te faz vencer é aquele que não é, que criou a mensagem de saúde, que criou o meu corpo. Então ele dá o corpo, dá o manual, e dá a mensagem, tudo pronto. É com ele, a vitória vem dele. Amém. Quero encerrar convidando aqui o pessoal do louvor. Quero que a gente fique em pé nesse momento. Vamos louvar.
dizendo que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é digno da minha escolha de mudanças para um viver saudável. Ele é digno. Vamos louvar? Mas eu quero que você faça, vai ser projetado com toda a tua força. Imagine que Jesus esteja aqui face a face para a gente enxergá-lo. E diga: Senhor, o Senhor é digno de cuidar do meu corpo como templo do Espírito Santo. Eu entrego para ti. Não sei como o Senhor vai fazer a reforma em mim. Talvez bem diferente do que fez com ela. Mas faz. Deixa a abertura para o Senhor fazer. Vamos louvar, igreja? Digno é o Senhor.